Efésios 2, de 1 a 10. O título aí, irmãos, na Escritura, do pecado para a salvação pela graça. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Efésios 2, de 1 a 10. Os irmãos encontraram? Irmãos, a palavra do Eterno diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos que se agora dos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. mas Deus, sem misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, oramos, Pai, e agora lemos tua palavra de forma humilde e reverente. Pai amado, nos ajuda na transmissão da mensagem. Pai amado, que o teu Espírito Santo fale, edifique, abra corações, entendimentos, Pai, e aplique no mais profundo do ser de cada um essa verdade preciosa contida aqui, Pai, nessa passagem. Pai amado, nos ajuda, nos dá, Pai, entendimento, sabedoria e compromisso contigo para viver a Tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, seguindo o conselho do reverendo Augustus, ele diz que para a gente entender melhor o capítulo 2, que se você prestou bem atenção, é riquíssimo em teologia. É riquíssimo em termos de soteriologia, de escatologia, de cristologia, mas para a gente entender o propósito do apóstolo Paulo aqui, a partir do capítulo 2, é necessário a gente entender o que ele já tratou no capítulo de abertura dessa carta. E ele vai falar sobre a Trindade Santíssima. Ele vai falar sobre o papel de cada uma das pessoas da Trindade. Volte aí ao capítulo inicial, capítulo 1, por favor. Nesse primeiro capítulo, Paulo começa falando que Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai, ele tem um plano glorioso. Esse plano é o plano da redenção. Esse plano é elaborado pela Trindade e cada pessoa vai executar o seu papel, a sua função nesse plano extraordinário. Esse plano, irmãos, inclui que o nosso Deus, desde a eternidade, ele nos escolheu. Olha o privilégio. Você foi escolhido desde a eternidade por Deus. Você foi predestinado, ou seja, você, como tantos outros, é predestinado pelo Deus Todo-Poderoso para compor um povo que ele chama de seu povo. Um povo que é unido e constituído para a sua glória. E Paulo fala isso do versículo 3 ao 6 do capítulo 1. Depois, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o papel do Deus Filho. Como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se tornou homem e com seu sangue ele redimiu os eleitos e predestinados segundo a vontade do Deus Pai.
E Paulo fala isso do versículo 7 ao versículo 12. E, finalmente, o apóstolo Paulo fala sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Que qual é o papel dele? Ele vai aplicar nos nossos dias todos os benefícios da morte de Cristo na cruz por mim e por você. Ele vai aplicar na minha e na tua vida a eleição, a remissão dos pecados conquistadas por Cristo, e Ele finalmente vai nos selar, e morando em nós é o penhor da nossa herança. E o apóstolo Paulo fala sobre isso do versículo 13 ao 14. E depois dele expor esse plano redentivo de forma bem didática, o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o apóstolo Paulo ele vai orar por aquela igreja, vai orar por aqueles crentes. E Paulo intercede por aqueles crentes para que eles tenham o quê? Entendimento. Eles venham entender e conhecer esse plano maravilhoso. Irmãos, o apóstolo Paulo ora para que eles compreendam a esperança desse chamado. O apóstolo Paulo ora por aqueles irmãos para que eles compreendam a riqueza da glória da herança deles, ou seja, para que eles venham compreender que Deus tinha preparado para eles na história como também na eternidade. Paulo ora para que a suprema grandeza do poder de Deus que está agindo na vida deles para operacionalizar a eleição e a redenção, eles também venham compreender. E o apóstolo Paulo ora também, irmãos, para que aqueles irmãos, eles venham compreender que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, glorificou a Cristo, exaltou a Cristo e deu o senhorio de Cristo sobre todas as coisas, e como cabeça da igreja, esse mesmo senhorio, esse mesmo poder, ele está sendo operado na vida de todos os crentes. Olha que coisa extraordinária. E o apóstolo Paulo, nessa transição do capítulo 1 para o 2, ele quer que você e eu, nós entendamos o seguinte: para a gente entender, irmãos, a obra da depravação total em que nos encontrávamos para a vida, o apóstolo Paulo quer que a igreja compreenda o seguinte: que Deus, Ele é o único que tem todo o poder necessário para ressuscitar mortos. E foi isso que Ele fez conosco. Ele é o único que tem poder, irmãos, para aplicar a salvação, a vida, numa pessoa que está morta espiritualmente, e ela vem a ter vida espiritual e eterna em Cristo Jesus. Essa é a transição do capítulo 1 para o 2. Ou seja, ele termina o capítulo 1 falando do poder que opera em Cristo. E que esse poder, ele é a potência necessária para tirar o pecador da morte para a vida. E nessa manhã, eu quero meditar com os amados da morte para a vida. Eu quero meditar sobre o grandioso poder e a maravilhosa graça de Deus. Mas a primeira lição do capítulo 2, que se encontra do versículo 1 ao 3, irmãos, é que o homem ele se encontra em total depravação. O homem sem Deus se encontra em total depravação. Observe aí do versículo 1 ao 3. O que é que o apóstolo Paulo ele vai tratar? Ele vai tratar, irmãos, sobre como o homem estava, qual era o estado ou a condição do homem sem Cristo. E o apóstolo Paulo, ele é taxativo, ele é enfático, ele bate o martelo e ele diz: o homem está morto. Em quê? Nos seus delitos e pecados, nas suas transgressões e nos seus pecados. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que esse homem, antes de ser alcançado pelo evangelho da graça de Cristo, antes, irmãos, de receber vida espiritual, esse homem se encontra espiritualmente sepultado, experimentando na sua natureza carnal a morte espiritual. Veja, por exemplo, o versículo 1. Ele vos deu
vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aqui, irmãos, é uma lição para toda a humanidade. A condição humana universal é desesperadora sem Deus. Por quê? Porque você olha uma pessoa com vida, mas ela não tendo Cristo, ela está morta. Você observa uma pessoa com fôlego de vida, vida fisiológica, biológica, o corpo dela respira, os órgãos funcionam, mas ela está morta espiritualmente. O diagnóstico do apóstolo Paulo, irmãos, é dizer que o homem caído, ele está morto em uma sociedade caída em todos os tempos e em todos os lugares. O pecado, irmãos, é algo que afetou todo o ser humano. E quando o homem, ele pecou, ele não somente escorregou e teve escoriações. A queda do homem foi fatal. Foi uma queda que levou à morte. O homem, antes da sua conversão, está morto. Olhe mais uma vez o versículo 1. Ou seja, Paulo está dizendo que o homem não regenerado, ele pode viver, irmãos, uma vida como os efésios outrora viviam. Eles podem, por exemplo, viver uma vida moralmente aprovada por outros homens. O homem sem Deus pode viver uma vida civilmente decente, familiarmente responsável. O homem sem Deus, um homem não regenerado, ele pode ser um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, mas a sua condição espiritual diante de Deus é morto. Está morto. Está condenado. Anda segundo o curso do mundo, anda sendo influenciado pelo príncipe da potestade do ar, anda fazendo conforme as inclinações da sua natureza carnal, e isso tudo os faz ser filhos da ira. Essa é a condição do homem sem Cristo, sem Deus, sem se entregar completamente ao senhorio de Cristo. Irmãos, o indivíduo morto, ele está morto por causa de quê? Paulo explica, por causa das suas transgressões e pecados. E essa morte espiritual é sinônimo de quê? Separação de Deus, porque Deus é fonte de vida. Ou seja, esse homem morto e separado de Deus, ele não se deleita em Deus. Ele não tem como suspirar por Deus. Ele não tem como ir a Deus se Deus não o chamar primeiro. E Paulo explica, irmãos, que essa condição de morte espiritual, de escravizados pelos delitos e pecados, era a forma como os efésios andavam outrora. Veja aí o versículo 2, por favor. Diz o versículo: nos quais andastes outrora. O andar aí, irmãos, significa viver. Era assim que vocês viviam, mesmo mortos espiritualmente, em outros tempos. Era assim que vocês se comportavam. Era assim que vocês dirigiam a vida de vocês. Dirigiam de que forma? Segundo o curso deste mundo. Versículo 2. Segundo o príncipe da potestade do ar. Versículo 2. Segundo as inclinações da carne. Versículo 3. E aí eu quero parar um pouquinho, e trazer o significado de cada uma dessas inclinações, ou de andar segundo cada um desses inimigos. Veja que o apóstolo Paulo, ele está falando sobre os inimigos do crente. Os inimigos de quem tem vida espiritual, os inimigos do homem, os inimigos da igreja. Paulo fala sobre o mundo, Satanás e a natureza caída, pecaminosa. Veja o versículo 2. Antes de Cristo, um homem andava segundo o quê? O curso deste mundo. E mundo aqui, irmãos, significa que o homem sem Cristo vivia em desobediência, cativo às influências do mundo. Mundo aqui significa um sistema satânico.
Não se engane. Quando você olha para o mundo, olha para o que o mundo tem feito, tem propagado, tem divulgado, tem anunciado, as obras do mundo são obras satânicas. Não tenha dúvida em relação a isso. O mundo é um sistema organizado, ordenado, mas é satânico. É sistemático, mas é diabólico. Esse sistema diabólico, ele odeia Deus, odeia Cristo, odeia a igreja, odeia tudo que é piedoso, e se você for genuinamente crente, ele também te odeia. E a palavra de Deus é clara: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não tem como nós termos essa amizade com o mundo e com o Pai. Não tem como amar o mundo e dizer que o amor do Pai está em nós e nós também amamos. Não tem como. É uma contradição, não somente de termos, mas espiritual. Veja agora, ainda no versículo 2, a realidade do homem sem Cristo. Andava segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, a palavra de Deus, ela não tem meio termo. 1 João, capítulo 3, versículo 2, é claro: ninguém é espiritualmente órfão. Ou você é filho de Deus, ou filho do diabo. Não tem meio termo. Espiritualmente, irmãos, não existe órfão. Não existe órfão. Ou você tem a paternidade de Deus, ou uma pessoa tem a paternidade do diabo. E aí o que acontece, irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo que esse homem, ele vivia outrora não numa neutralidade religiosa e espiritual, não. Ele vivia sendo influenciado pelo diabo, pelo maligno, por Satanás. Está aí, príncipe da potestade do ar. E esse príncipe que governa esse mundo tenebroso, que jaz no maligno, que foi pisado por Cristo, mas constitui-se ainda inimigo da minha e da tua alma, ele é espírito, mas é real. E eu e você não podemos brincar com a nossa vida espiritual. E eu e você não podemos em Cristo abrir brechas. O que é que a gente tem visto hoje, irmãos? A ação do maligno. O maligno está agindo contra crianças, adolescentes, jovens, adultos, famílias. Ele quer destruir. E ele, irmãos, age nos filhos da desobediência, e esses filhos inclinados ao mundo e à carne, fora sendo influenciados pelo maligno, estão condenados, são filhos da ira. O apóstolo Paulo, irmãos, diz que esses não regenerados andavam de acordo com os valores da presente era, e ainda mais debaixo do controle do líder que governa esse estado, esse sistema maligno. E Paulo vai dizer no versículo 3, irmãos, que eu e você vivíamos, veja, entre os quais também todos nós andamos, vivíamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E carne aqui não é corpo. Carne aqui, irmãos, é natureza caída. O apóstolo Paulo diz que todo ser humano, irmãos, ele tem essa natureza inclinada a desejar o pecado, como Davi vai falar, irmãos, no Salmo 51:5 e no Salmo 58:3. Nós nascemos em iniquidade. Nós somos concebidos em pecado, somos pecadores, irmãos, e essa carne, essa natureza caída, deseja controlar tudo em nós, a nossa mente, o nosso corpo, e levar-nos à desobediência contra Deus. E essa natureza carnal, irmãos, é um impulso.
para fazer tudo aquilo que desonra a Deus, tudo aquilo que é mal. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? O pecado é o mestre e éramos escravos da depravação total. A depravação total, irmãos, é uma doutrina da teologia reformada. É um dos pontos do calvinismo. E diz que o pecado, irmãos, ele não somente sujou, não somente manchou, mas ele afetou tudo no ser humano e na criação. E fez o homem ser totalmente depravado. E nessa depravação, ele tem ardente desejo e paixão cobiçosa pelo pecado. E a consequência disso, Paulo vai dizer logo em seguida: por causa de tudo isso, nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que é que significa isso? Sem Cristo, o homem está condenado. Condenado. Não tem meio termo, não tem outra saída, não tem um jeitinho. Ou seja, o homem sem Cristo, ele está morto nos seus delitos e pecados, anda segundo o mundo, o diabo e a carne, e está, por natureza e espiritualmente, condenado. Essa é, irmãos, a ideia que nós temos dessa doutrina chamada depravação total. Mas ela nos aponta para algo, irmãos, que é maravilhoso, que é a necessidade que todo homem tem da graça maravilhosa de Deus. Essa doutrina, irmãos, lembra que o homem não pode salvar a si mesmo. Você, sem Cristo, ou qualquer pessoa sem Cristo, não pode fazer nenhum bem espiritual à própria vida. E nós que somos crentes sabemos disso. A depravação total, ela aponta para a graça salvadora de Deus. E é esse o meu segundo ponto. Estamos falando da morte para a vida, e Paulo nos ensina, a partir do versículo 4 até o versículo 7, sobre a graça redentora de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Paulo começa o versículo 4 com um mas. Ou seja, diante de tudo que ele falou, dos versículos 1 a 3, ele é como se estivesse dizendo: mas, graças a Deus, Deus interviu na nossa história. Graças a Deus, Deus interveio no nosso estado desesperador e nos presenteou em Cristo com a salvação, com a vida eterna. Veja aí, por favor, o versículo 4. Olha o que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Irmãos, que bênção, que bênção. O nosso Deus, Ele é rico em misericórdia, e Ele nos salva, Ele nos redime, Ele nos resgata dessa condição que se encontra o homem, do versículo 1 ao 3, e a razão desse resgate é o grande amor com que nos amou. Veja aí mais uma vez o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Irmãos, Deus, Ele é amor. A Bíblia diz isso. Ou seja, a natureza do nosso Deus, o caráter do nosso Deus é ser amor. E como é que Ele expressa esse amor na salvação dos homens? Sendo, irmãos, rico em misericórdia, como diz o versículo 4, mas também rico em graça, como ele diz no versículo 7. Essas riquezas, irmãos, de misericórdia e graça é que tornam possível a salvação do homem por causa do grande amor e da graça de Deus. A salvação não é por méritos humanos, é pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Veja o versículo seguinte: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
A partir daqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre a nossa identidade com Cristo. Irmãos, com Cristo, tudo. Sem Cristo, nada. Paulo vai dizer, irmãos, se nós morremos, morremos com Cristo. Se vivemos, vivemos com Cristo. Se somos ressuscitados, ressuscitamos com Cristo. Se assentamos nas regiões celestes, é por causa de Cristo. Se seremos glorificados, é porque Cristo voltará e operará essa maravilha em nós. Tudo com Cristo. É por isso que a partir daqui, Paulo vai dizer, nos deu vida juntamente com Cristo. É Cristo, irmãos, que nos vivifica. Deus nos vivifica por intermédio de Cristo, nos tira da sepultura espiritual em que o pecado nos havia posto e nos dá agora vida, uma poderosa vivificação espiritual por meio do seu sacrifício na cruz e a ação do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, quando cremos em Cristo, passamos da morte para a vida, de João 5:24. Quando cremos em Cristo, recebemos, irmãos, uma nova vida. Agora, a vida de Deus em nós. Como diz, irmãos, João 5, do 21 ao 24. Irmãos, agora nós cremos em Cristo, entendemos, irmãos, que Cristo nos assegura que nós passamos da morte para a vida, que nós somos vivificados juntamente com Ele. Irmãos, na morte de Cristo morremos para o mundo. Na ressurreição de Cristo, ressuscitamos com Ele da morte para a vida. Irmãos, nós entendemos que o presente maravilhoso da salvação é essa vivificação operada por Deus mediante Cristo Jesus. E nós chamamos isso de conversão. A conversão é o momento aonde uma pessoa recebe essa vivificação da parte do Pai mediante o Filho. Agora veja o versículo 6. Ele continua falando juntamente com Ele, juntamente com Cristo. Ou seja, a identidade do crente está diretamente, indissociavelmente ligada a Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E aqui, irmãos, não é somente a ressurreição final. Não é somente a ressurreição quando Cristo voltar. Aqui, irmãos, já é uma ressurreição na ressurreição física de Cristo. Aqui, irmãos, é uma vivificação, é uma justificação, é uma ressurreição junto com a ressurreição de Cristo Jesus. E essa ressurreição, ela é necessária para que eu e você, também em Cristo, já estejamos assentados nos lugares celestiais com Ele. Olha que coisa maravilhosa. É por isso, irmãos, que nós precisamos da fé. Porque se não fosse a fé, não acreditávamos nisso. Se não fosse a fé, irmãos, nós não compreenderíamos isso. Eu e você já fomos ressuscitados. Pela fé, nós já fomos ressuscitados. Pela fé, nós já sentamos nos lugares espirituais, celestiais, em Cristo Jesus. Você crê? A fé diz isso. A palavra de Deus garante isso. Por causa de quê, irmãos? Da tua união com Cristo. A tua união com Cristo é o que vai fazer você receber toda a herança celestial em Cristo Jesus. Irmãos, porque estamos em Cristo, fomos vivificados, ressuscitados, assentamos nos lugares celestiais, cremos na volta dele e seremos glorificados. Tudo em Cristo Jesus. E o que é interessante, que na teologia reformada há o já e o ainda não. Isso já aconteceu, mas completará, irmãos, completamente quando Cristo voltar. Mas a nossa esperança e fé é que isso já aconteceu.
E nós aguardamos só um complemento, irmãos, porque a fé, essa certeza, irmãos, que nós temos naquilo que esperamos, e poder ver pela fé aquilo que ainda não se concretizou, é o meio pelo qual eu e você já cremos que Cristo fez tudo isso por nós, e ligados a Ele, já desfrutamos de vida eterna. Irmãos, o nosso Senhor é maravilhoso. Pense o seguinte: tudo na sua vida é juntamente com Cristo. Se você sofre, é juntamente com Cristo. Se você está alegre, é juntamente com Cristo. Na fraqueza, você está unido a Cristo. Fortalecido pelo poder de Deus, Cristo está com você. O crente está juntamente com Cristo e não há separação. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar de Cristo Jesus. Tudo, absolutamente tudo é com Cristo Jesus. E por quê, irmãos? Porque Ele vai usar a tua vida e a vida da igreja para mostrar nas eras vindouras a maravilhosa graça dele. Veja aí o versículo seguinte: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Irmãos, quem é a vitrine de Deus para mostrar a esse mundo a graça dele? Você. Você é a vitrine de Deus. Você que compõe o corpo de Cristo, a igreja é a vitrine de Deus para mostrar do século I até a volta de Cristo a maravilhosa graça de Deus, a bondade de Deus para conosco. Veja o finalzinho do versículo: em Cristo Jesus. Lembre, tudo é em Cristo Jesus. Para concluir, irmãos, a salvação é um dom de Deus, em Cristo Jesus. Veja aí do versículo 8 até o versículo 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo, irmãos, ele está explicando, certo? Ele começa o versículo 8 com essa conjunção explicativa, por quê? E ele vai explicar, irmãos, que a salvação vem dele, é um presente dele, dado pela graça, mediante a fé na obra vivificadora de Cristo Jesus. Irmãos, o homem não pode salvar a si mesmo. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui para gentios, mas a palavra de Paulo não deixa de ser para judeus. Quando ele fala para gentios, ele diz assim: vocês não podem ser salvos pelas obras. E quando ele fala para judeus, ele diz: vocês não podem ser salvos pelas obras da lei. Ninguém é salvo pela lei. Ninguém é salvo pelas obras, ninguém é salvo por tradição familiar, ninguém é salvo por costumes, ninguém é salvo por uma credulidade, é salvo pela fé salvadora em Cristo Jesus. Não é por obras, e por isso toda a glória deve ser dada ao nosso Deus. E aí, irmãos, nós somos salvos para uma coisa. Está aí o último versículo dessa perícope, versículo 10. Pois somos feitura dele. Feitura de quem? Irmãos, nós somos feitura de Deus. Não se ache muito não, mas tem comentaristas que dizem que nós somos a obra de arte de Deus. Uma obra artesanal de Deus. Feitos em Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha o andar de novo aí. Irmãos, se do versículo 1 ao 3, o homem sem Cristo andava segundo a carne, o mundo e o diabo, agora esse homem,
anda com Cristo, anda com o Espírito Santo de Deus, anda em comunhão com o Senhor e anda cumprindo as obras que Deus tem operado nele e através dele. E se você quiser saber quais são essas obras, você vai em casa, hoje à tarde ou à noite, ler Efésios do capítulo 4 ao versículo 6. São obras que Deus opera em nós e através de nós. O interessante é isso. Essas boas obras não é simplesmente aquilo que a gente faz. Veja, toda a glória deve ser dada a quem? A Deus. Essas obras são operadas por Deus em nós e através de nós. Boas obras nunca foi o que a gente simplesmente faz por nós mesmos. É o que Deus faz em nós e através de nós. Por isso, toda honra, toda glória e todo louvor é dado a Ele. Irmãos, hoje é dia da gente glorificar a Deus, porque passamos da morte para a vida. Andávamos, irmãos, sepultados nos nossos delitos e pecados. Imagine, andávamos influenciados pelo mundo, a carne e o príncipe da potestade do ar. E nessa condição, éramos filhos da ira, condenados. Mas agora Cristo nos vivificou, nos ressuscitou. E você tem vida espiritual, vida em abundância, vida eterna. Louvado e glorificado seja o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu passo a palavra.